Depois de ganhar o Oscar por Oppenheimer, Christopher Nolan decidiu fazer algo que parecia impossível: adaptar um dos maiores clássicos da história da humanidade. Mas não estamos falando de qualquer adaptação, estamos falando de um filme gravado inteiramente em IMAX, usando tecnologia inédita, cenários reais, efeitos práticos gigantescos e um nível de ambição que pode transformar a Odisseia no projeto mais grandioso da carreira do diretor. E algumas curiosidades sobre essa produção são simplesmente incríveis. E fala, meus amigos, eu sou o Marquinhos. E eu sou o Flafilho, e fica aí que a gente vai falar bastante sobre o filme que, na minha opinião, até agora é o melhor filme do ano, e que com certeza vai dar o que falar no Oscar do ano que vem. A história adapta a Odisseia, poema escrito por Homero há quase 3.000 anos. Essa continua sendo uma das narrativas mais influentes da história, servindo de inspiração para incontáveis livros, filmes e séries. Depois da Guerra de Troia, Odisseu tenta voltar para sua casa em Ítaca. Parece simples, mas o caminho dura 10 anos. No percurso ele enfrenta monstros, tempestades, deuses, sereias, o Ciclope Polifemo e inúmeras provações. Enquanto isso, a sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco precisam proteger o reino da invasão dos pretendentes que acreditam que Odisseu jamais voltará. E uma curiosidade muito interessante é que o primeiro contato de Christopher Nolan com a Odisseia aconteceu quando ele tinha apenas 5 anos. Na escola ele assistiu uma peça baseada na obra, apresentada por alunos mais velhos. Pouco tempo depois, por volta dos seus 7 anos de idade mais ou menos, Nolan decidiu que queria ser diretor de cinema. Bem cedo já decidiu isso. E é muito curioso pensar que décadas depois, ele acabou transformando justamente essa história em um dos maiores projetos de sua carreira. E outro fator interessante é que as gravações aconteceram em 6 países diferentes, durante 91 dias. Mas esse nem é o detalhe mais impressionante. Vamos chegar lá. Esse é o primeiro longa da história filmado inteiramente com câmeras IMAX. Quem acompanha Nolan sabe muito bem que ele sempre defendeu o uso do formato IMAX analógico por oferecer resolução extremamente alta e uma sensação de escala difícil de reproduzir digitalmente. Em filmes como O Cavaleiro das Trevas, Dunkirk, Tenet e Oppenheimer, apenas algumas cenas eram gravadas nesse formato, mas agora é o filme inteiro. E toda essa ambição trouxe um enorme desafio, porque as câmeras IMAX tradicional são gigantescas e fazem um barulho absurdo. O Nolan até comparou o barulho da câmera com o de um gerador ou até um trator. The limiting factor being cameras are extremely loud. E por causa disso a equipe precisou desenvolver novas soluções técnicas para tornar a câmera muito menor e muito mais silenciosa. As câmeras de hoje, a IMAX, já são muito menores do que antigamente, só que o barulho ainda é um grande problema. Para resolver esse problema, foi criada uma estrutura enorme de isolamento acústico, que pesava mais de 130 quilos. Essentially a high-tech box that you put the camera into and it silences it. Still massive. I mean, the thing weighed about 300 pounds. It's a giant piece of equipment. But it let us, for the first time ever, get the quiet scenes that way, get the dramatic scenes that way, and therefore be able to do the whole film. Então foi praticamente em vão, né, todo o avanço em diminuir a câmera, porque usando essa nova estrutura, o equipamento ficou tão grande que em cenas de diálogo os atores simplesmente não conseguiam olhar diretamente um para o outro. Então, basicamente, o barulho era tão alto que eles não conseguiam gravar direito, sem ter o barulho absurdo da câmera, mas para resolver isso, eles criaram outro problema, né, que era a câmera ser tão grande que os caras não conseguem ter um diálogo se olhando. Teve alguma solução milagrosa que eles fizeram aí? Rapaz, bom que você perguntou isso aí, porque é impressionante o que eles fizeram aqui. Para resolver esse problema, o diretor de fotografia Hoyt van Hoytema criou um sistema complexo de espelhos para permitir que os atores fizessem contato visual para não comprometer a atuação. Ou seja, é toda uma engenharia que ele fez ali para os atores conseguirem se olhar para não perder a emoção da cena. My director of photography, Hoyt van Hoytema, he's a great artist, but he's also kind of an engineer. You know, so what if we use 2 mirrors, do some kind of periscope thing? He and his guys found a way to do it. So the actors can make real eye contact and actually perform together. E o outro detalhe impressionante é que, ao contrário do que muita gente imagina, Nolan continua filmando em película, da forma raiz mesmo, bruta, pancada. Nada de câmeras digitais. Para registrar toda a produção foram utilizados cerca de 600 quilômetros de filme analógico. Nossa! Cara, imagina isso, cara. 600 quilômetros, absurdo. É uma quantidade gigantesca de película reforçando a filosofia do diretor de preservar o máximo possível da experiência cinematográfica tradicional. Existe um mito que o Christopher Nolan odeia computação gráfica, mas isso não é verdade nem de longe. O próprio diretor já explicou várias vezes que não é contra efeitos visuais, e até disse que depende deles. I'm as dependent on visual effects, probably more so than
any other filmmaker out there. Ele apenas acredita que o CGI funciona melhor quando complementa elementos reais. Por isso, seus filmes costumam construir cenários físicos, explosões reais, miniaturas e efeitos práticos antes da etapa digital. Em A Odisseia, por exemplo, a equipe construiu um animatrônico enorme para representar o Ciclope, mas depois esse modelo foi completamente substituído na pós-produção pelos artistas de efeitos visuais, para criar uma versão final da criatura, né, que pra mim, sinceramente, ficou inacreditavelmente bem feita, ficou absurda. Ou seja, né, o CGI existe, mas precisa ter uma base física muito bem feita para dar certo. Mas sabe uma coisa que o Christopher Nolan odeia muito, cara? É a pessoa que tá assistindo esse vídeo e não deixou o like. Cara, mas isso aí Isso também... ele não aceita, cara. Então, se você tá assistindo esse vídeo aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Não deixe o Christopher Nolan desapontado, hein? O Nolan também teve uma visão muito interessante sobre o famoso cavalo de Troia. Em muitas adaptações ele aparece com rodas, parecendo quase que um veículo, mas Nolan decidiu fazer algo diferente. A ideia era que o cavalo não parecesse algo criado para ser transportado até a cidade. Por isso ele aparece parcialmente afundado na areia, como se tivesse sido levado pelo mar de forma natural. Assim os troianos teriam menos motivos para suspeitar de que aquilo tudo fazia parte de uma armadilha. And I came up with this idea of the horse kind of sinking into the sand, about to be destroyed by the waves. Sort of the last thing you would imagine was intended to be, dragged into the city. E essa obsessão pelo realismo não ficou restrita apenas às imagens. A trilha sonora, né, composta pro vencedor de 3 Oscars, nosso querido Ludwig Göransson. E talvez seja um dos exemplos mais impressionantes desse compromisso com a autenticidade. Em vez de recorrer à tradicional combinação de instrumentos modernos e convencionais, Ludwig decidiu fazer algo muito mais ambicioso, que eu acho que foi até um pouquinho a mais do que necessário. Reconstruir a sonoridade da Grécia Antiga, que, convenhamos, deu muito certo. O problema é que os instrumentos utilizados na época que a Odisseia era recitada simplesmente não existem mais, obviamente, né? Verdade. Restaram apenas registros arqueológicos, pinturas, descrições históricas e fragmentos encontrados ao longo dos séculos. Aí, a equipe passou meses e meses estudando esse material ao lado de especialistas para poder recriar esses instrumentos da forma mais fiel possível. Chris telling me that he wanted something completely unique for this film. No orchestra, no familiar sounds that you've heard before in a movie like this. Ludwig went very deep on researching the sort of instruments that they might have had at that time. E essas reconstruções foram produzidas exclusivamente para o filme e se tornaram a base da trilha sonora. O resultado é uma identidade musical completamente diferente de qualquer outra obra épica recente. Em vez de soar como uma trilha sonora hollywoodiana tradicional, a música transmite uma sensação que é como se você estivesse escutando ecos de uma civilização perdida há milhares de anos. É um trabalho de pesquisa histórica impressionante, que mostra que a busca pela autenticidade da Odisseia vai muito além da fotografia e dos efeitos práticos. Dá a sensação que foi gravado há 3.000 anos atrás, aí o pendrive se perdeu e acharam e botaram no filme. Parece isso, porque ficou tão absurdo, dá uma imersão tão incrível, cara, que praticamente vai ganhar um Oscar garantido, né? É mais uma prova de que nessa produção praticamente nenhum detalhe foi tratado de forma convencional. Cara, simplesmente sensacional. E pouca gente sabe que Christopher Nolan chegou a ser cogitado para dirigir Troia, aquele filme lá lançado em 2004, Brad Pitt. Se não me engano, ele foi até anunciado como o diretor oficial do filme, né? Só que eu acho que depois mudaram. Porque aí o projeto acabou ficando com Wolfgang Petersen. Mesmo assim, Nolan estudou profundamente toda a história da Guerra de Troia e diversas ideias desenvolvidas naquela época acabou permanecendo com ele durante todos esses anos, até que acabou encontrando espaço na Odisseia. É verdade, ele revolucionou muitos gêneros de filme, podemos falar assim, né? Ele revolucionou filmes de super-herói, por exemplo, como os filmes do Batman, a trilogia do Batman, do Cavaleiro das Trevas. Ele brincou com o tempo também, com Interestelar, Tenet, conquistou Oscar com Oppenheimer, e o Nolan, ele parece sempre disposto a fazer aquilo que poucos diretores tentariam. Nesse caso, era transformar um poema escrito há quase 3.000 anos em um espetáculo cinematográfico moderno. Eu, pessoalmente, já vi o filme no cinema e eu achei, sinceramente, uma experiência fantástica. É absurdo. Realmente, se você tem a possibilidade de ver no cinema, veja, porque vale muito a pena. Mas agora eu quero saber da sua opinião. Você já viu ou vai ver a Odisseia? E vai ser onde? Vai ser no cinema ou vai ser no streaming? E você acha que pode ser considerado o melhor filme da carreira do Nolan? Já escreve aqui nos comentários. E se você gosta de cinema e quer descobrir mais curiosidade das maiores produções do mundo, já se inscreve no canal dos Takes. É bem. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.
Até mais. Tchau. Mesmo depois de séculos, essa continua sendo uma das...